Olá, o meu nome é Filipa. Olá, boa noite, meu nome é Carolina. Nós somos técnicas da Divisão de Juventude da Câmara Municipal de Setúbal. Sejam bem-vindos a mais uma sessão da rubrica Vozes Inquietas e hoje temos connosco a Mara Oliveira. A Mara é blogger e instagrammer. Antes de começarmos, já sabem que vamos falar sobre as nossas rubricas. Ainda temos online a rubrica Leio Logo Conto, por isso os livros que têm estado a ler durante a quarentena ou mesmo que costumam ler e querem que os outros leiam, é só enviarem para nós, participem, nós depois partilhamos. Além disso, temos também quiz. Para a semana é sobre astronomia, por isso se tens sempre a cabeça na lua e os olhos nas estrelas, já sabes, é para participar. Como também o Cinema Charlot já está aberto, podes usufruir do teu prémio, se fores um dos vencedores, e também na Casa da Cultura. Depois podes escolher, portanto, há escolha, há prémios e há quiz. Vamos então dar início, não é, Filipa? Vamos sim, vamos chamar aqui a Mara. Olá, Mara. Seja muito bem-vinda a mais um Vozes Inquietas. Muito obrigada por teres aceitado este convite. Vamos lá arrancar com a entrevista. Para quem nos está a ver, para quem nos está a ver e que possa não saber em que é que consiste o teu trabalho, explica-nos o que é então ser blogger e instagrammer. O que é ser blogger? É assim, sinceramente, eu não sou completamente em tempo total. O meu curso, a minha formação é engenharia e eu estou agora a exercer engenharia. No entanto, ser blogger é basicamente teres um blog, é criar conteúdo para as plataformas online. Ok, e tu começaste esta aventura toda, não é? Começou em 2013, que criaste o blog So Sweet, So Pink. Porquê é que decidiste criar um blog? Do que é que falava este teu primeiro blog? Qual é que foi, assim, a tua vontade em partilhar? Uma de conjunções de coisas que aconteceram. Inicialmente não havia, anos atrás, não havia redes sociais, era um bocado complicado. Havia redes sociais, mas havia tipo Wi-Fi e essas coisas assim. E era difícil olhar tudo estruturado. E eu já seguia alguns bloggers lá de fora, nomeadamente a Camila Coelho e por aí, que eram coisas muito mais avançadas, lá está muito mais avançado do que em Portugal. E eu pensei, até era giro ter um blog, eu gostava muito, e gosto muito de maquilhagem, e as minhas amigas andavam sempre a pedir dicas e tudo mais, assim, olha, era giro, tipo, postar e assim enviavas e não tinha que estar sempre a explicar o que eu fazia. Entretanto, também comprei uma máquina fotográfica, queria partilhar as fotografias, e eu sempre gostei muito de fotografia também. Depois, coincidiu também com a minha entrada na faculdade, e como eu estava a dizer, é um curso de engenharia, eletrotécnica, então é um curso maioritariamente também de homens, só havia muitos rapazes, e eu sentia a necessidade de pessoas que tivessem os mesmos gostos que eu, pronto, a conversas mais femininas, vá. Então foi uma forma de criar uma comunidade, basicamente, e de conjunção de coisas, tipo, não é como agora que as pessoas já vão para uma estrutura com formato e online. Na altura não era nada assim, na altura era uma coisa, um blog era como se fosse um diário, basicamente, e que era possível fazê-lo até de forma anónima, não é? Porque tu podias nem sequer expor a tua cara, só meter texto e por aí, e era uma coisa era muito mais um diário online do que é hoje em dia visto como um negócio. Então criou basicamente por uma comunidade, para criar uma comunidade à volta de gostos que fossem parecidos com os meus. Boa. E por falar em gostos, pronto, tu neste momento tens o Mara Oliveira Blog, que houve aqui uma mudança de nome do So Sweet, So Pink, e o foco principal, como tu estavas a dizer há pouco, é a moda, a beleza, o lifestyle, estas áreas em específico. Isto é uma coisa que te acompanhou desde sempre, desde pequenina, que és dada à roupa e à maquilhagem, como estavas a dizer, ou foi uma coisa que foi assim mais com a adolescência, foi uma coisa mais tardia, como é que foi? Foi uma coisa mais tardia, tipo, eu não era aquelas miúdas que se pintavam em casa e andavam com os saltos da mãe, foi uma coisa muito mais tardia. E foi assim, quando eu tive o primeiro blog, o So Sweet So Pink, até o nome, era muito mais direcionado para a maquilhagem. Muito mais direcionado para a maquilhagem, daí vir o pink, do cor-de-rosa. Depois, o que aconteceu foi, eu comecei a fazer alguns trabalhos como modelo fotográfico.
E agora toda a gente tem muito acesso a fotografias de boa qualidade, porque até com o telemóvel nós tiramos fotos super boas. Mas na altura não era assim. Então o que aconteceu foi, eu comecei a partilhar as fotografias das sessões fotográficas no blog e começou a ter uma aceitação de moda muito maior do que tinham os meus posts de maquilhagem. E então foi uma conversão de conteúdos que foi muito natural, era o que eu estava a dizer, foi evoluindo nesse sentido, não foi uma coisa que eu estruturei, mas comecei a partilhar os trabalhos de moda e assim, e começou a ter muito boa aceitação, e eu pensei, olha, ok, então vou por aqui. E agora o Pato Oliveira, e mesmo no meu Instagram, acaba por ser mais direcionado já para moda do que propriamente para beleza. Mas nunca foi sobre a minha vida, nunca foi uma partilha da minha vida, nem nada. São dos meus gostos. E é como eu digo, o meu blog é para partilhar batons e roupas. Pronto. Sim, porque era muito pessoal. Sim, e porque há muitos bloggers que acabam por fazer essa junção da parte pessoal com tudo o resto. Tu acabaste por fazer esta alteração, não é? Surgiu organicamente, mas como é que te surgem as ideias das rubricas? Quais é que são aquelas rubricas que achas que as pessoas têm gostado mais? Vais escrevendo sobre o que gostas ou tentas seguir o gosto do teu público? É um bocado a junção das duas coisas, mas as rúbricas normalmente vêm para suprir necessidade das pessoas. Normalmente é isso. Por exemplo, eu noto que uma das rúbricas que eu tenho, que as pessoas mais aderem, é uma peça 3 looks. E porquê? Porque uma pessoa, quando compra uma peça de roupa, quer ter várias opções. Pronto, as ideias acabam por vir de necessidades que expõem. Mas é óbvio que se há tendências que eu não gosto ou que eu não uso, não faz sentido para mim estar a partilhar esse tipo de conteúdos. Por isso é uma junção das duas coisas. Ok. Outra coisa agora, que é, as redes sociais estão em constante mudança e como é que tu te adaptaste à evolução de blog para Instagram, sendo que mantens o blog, apesar de teres também uma conta de Instagram, e uma vez que há vários jovens e várias personalidades assim mais conhecidas que acabaram se calhar por ir deixando os blogs mais para trás e que acabaram por se focar noutras redes sociais, precisamente porque elas estão sempre a alterar. Sentes que houve alguma altura em que tenhas abrandado um pouco mais o conteúdo do blog ou foi sempre uma coisa muito equilibrada para ti? Não, é assim, nos últimos 2 anos o blog abrandou muito, mas mais pela minha vida pessoal, porque fui tirar o mestrado e tudo mais, então foi quase que obrigatório as coisas abrandarem, não, era impossível ter as duas coisas em movimento ao mesmo tempo. Agora, como é que vai te explicar isto? É que vale a pena ter blogs, não sei se como estás a querer. Vale a pena ter blogs na mesma, porque para já é mais fácil destacar-se, não tens tanta competição ao mesmo tempo. A questão é que os blogs de antigamente são as redes sociais de agora. Ou seja, eu tive de fazer uma transformação do meu conteúdo nesse sentido. Ou seja, o que eu partilhava no meu blog, antigamente, que eram os looks diários ou peripécias que aconteciam no meu dia-a-dia, que estivessem relacionadas com aquilo, passou tudo para o Instagram, não é? Porque as pessoas quiserem saber da minha vida, o que é que eu andei a fazer hoje, vão ver os meus stories, não vão ler o meu blog, não vão ler um texto. As pessoas também ficaram muito mais visuais do que antigamente. E o conteúdo é consumido de uma forma muito mais rápida. Então, sim, teve de haver uma transição de conteúdos. O meu blog passou a ser mais o meu Instagram. E no blog já são conteúdos mais para suprir necessidades, basicamente. Coisas que as pessoas procuram no Google. Pesquisáveis. São conteúdos muito mais pesquisáveis e não tão direcionados para a tão pessoal. Acabam por se complementar de certa forma, não é? Sim, acabam por se complementar, sendo que é óbvio que há muitas pessoas que me seguem no Instagram e que, se for preciso, nunca foram ao meu blog. E como ao contrário, há pessoas que visitam o blog porque foram pesquisar a tendência, como usar a tendência de mangas bufantes e encontraram o meu post. Acabam por ser, dentro do mesmo projeto, coisas separadas. Conteúdos que podem estar... São independentes, mas estão dentro do mesmo chapéu. Sim, são estruturados de forma diferente, basicamente é isso. Ok, boa. Tudo muito pensado, estou a ver. Não é só tipo chegar e tirar uma foto. Não, acho que é importante também frisar isso, porque às vezes passa
um bocadinho por aí o que as pessoas pensam. E ia-te perguntar também isso, porque hoje em dia, com a presença cada vez mais forte nas redes sociais e das redes sociais na nossa vida, há muitos jovens que, entretanto, mostraram um interesse enorme e uma vontade em ter carreiras neste mundo online, não é? Ser influencer, ser youtuber, ser instagramer, ser blogger. Qual é que é a tua opinião sobre esta questão? Eu acho que há espaço para toda a gente e cada vez mais, porque tem tendência a evoluir e não o contrário. A questão é, também vão de uma forma muito mais educada na internet e vão com coisas muito mais estruturadas, que era o que estávamos a falar, mas também acho que temos que ter noção do que é que queremos ser, ou seja, temos que ter noção que queremos ser o quê? Queremos ser abrangentes ou queremos ser relevantes? E aí é que vem a diferença. Porquê? Porque tu podes ter uma pessoa que tem milhões de seguidores, mas não é relevante. Acreditas naquela pessoa, aquela pessoa não vende, aquela pessoa simplesmente está a dar exposição. E é tudo ok com isso. É uma coisa muito menos estruturada e tens imensas pessoas conhecidas, ou porque são giras, ou porque têm uma vida diferente, acabam por dar essa abrangência de público. E depois tens pessoas com projetos até por vezes mais pequenos, que são muito mais e com projetos muito mais estruturados. E eu acho que é importante ver com o objetivo com que vais para a internet, porque as coisas agora não são tão fluentes como eram há 7 anos atrás. Mas acontecem de uma forma muito mais fácil. Se eu pensar bem no tipo de conteúdo que quero ter e se eu for com um projeto estruturado e for para a internet, eu num mês posso ter design, não é? Não está há anos como eu tenho um blog a escrever, já não é necessário, as coisas andam mais fora. É bom saber, bom não, é essencial como é que vai ser a tua presença no online. Sim. E Mara, respondeste. O que eu te ia perguntar era também, e um bocadinho que depende daquilo que me estás a dizer, houve uma alteração recente, não é, no Instagram, por exemplo, em que os gostos deixaram de ser visualizados o número de gostos deixou de ser visualizado pelas pessoas, não é? Eu vejo os meus e cada um vê os seus. E isso deu assim um grande burburinho, não é? Porque muitas das parcerias e tudo mais viviam um pouco disso, pelo menos foi a sensação, e posso estar completamente errada, que me deu na altura em que houve este burburinho. Tu sentiste alguma diferença também ou não? Eu senti diferença no sentido que o alcance das publicações decaiu muito, mas não sei se foi diretamente relacionado com isso ou se foi o algoritmo que mudou por outra coisa qualquer. Agora, é óbvio que se isto é natural, é do ser humano, se eu vejo 1000 pessoas a meter gosto numa foto, eu assim, ok, então também vou pôr, tipo, nem vão ver que fui eu, ou desapercebido. Enquanto que se eu não vejo, não tenho noção, ou vejo uma foto com 5 gostos, a pessoa já vê que gosta e tem aquela coisa de se retrair. Então, nesse sentido, pode ter... Agora, todo o burburinho que houve à volta da mudança, eu acho que nem é por isso. Atualmente o online está a dar dinheiro, há muita gente a viver disso e tudo mais, mas também há muita dúvida, porque é uma coisa que tu não controlas. Tu hoje tens uma conta de Instagram, tu não sabes que amanhã vais ter e depois o que é que tu vais fazer, não é? Tipo, não é teu. E isso foi uma das razões que eu me levou sempre a manter um blog. Ou seja, podem acabar todas as redes sociais. O blog é meu, eu pago o endereço, eu pago tudo, aquilo é meu. E isso ninguém me pode tirar. Essa é a principal razão pela qual eu mantenho um blog até hoje. Independentemente da rede social que exista, as pessoas vão... E então, perdi-me. E então, nessa altura, acho que pelas pessoas não saberem o que é que ia acontecer e não saberem como é que iam ser estruturadas as coisas dos blogs e iam perder o alcance e tudo mais, fizeram esse burburinho toda a volta disso, que nem sequer é justificável, porque, por exemplo, eu por acaso ainda conheço toda a gente, mas para parcerias e tudo mais, as estatísticas estão disponíveis e as pessoas conseguem ver o alcance que a publicação teve, os gostos que teve, e isso é partilhável para a marca na mesma, por isso acho que é uma coisa, uma das, agora aqui na sequência daquilo que a Carolina estava a perguntar, que é uma das preocupações que começa a ser mais presente na vida dos jovens tem a ver com o visual e com a imagem.
Se é baixo, se é alto, se é gordo, se é magro, se veste marcas, se não veste, e mesmo na comunidade estudantil vai-se vendo que isto são preocupações que eles acabam por ter e muitas vezes há consequências não tão boas que vêm de aí. Qual é que é a tua opinião sobre estas questões e a forma como elas moldam e influenciam o comportamento dos jovens hoje em dia? É assim, eu tenho uma presença nas redes sociais muito relaxada em relação a isso, porque tanto apareço mega produzida, como apareço de pijama, completamente desmaquilhada. Agora, sim, há uma pressão social muito grande em termos de imagem, e daí a questão dos gostos, não é? Porque parece que as pessoas são avaliadas consoante os seguidores que têm nas redes sociais, consoante os gostos que têm das fotografias, são mais bonitas ou mais despesas ou tudo mais, que é completamente errado, nem sequer está não é uma coisa que seja diretamente proporcional, nem nada que se compare. Mas é como tudo, o mundo evolui e está a evoluir no sentido da internet e das partilhas do social e tudo mais. E as pessoas têm que se adaptar ao mundo que nós estamos a viver, não é? Agora, se calhar faz sentido também, por exemplo, a estrutura de ensino adaptar-se também em relação a isso. Por exemplo, ter um acompanhamento psicológico, visto que as depressões e a autoestima e essas questões são tão debatidas no nosso dia-a-dia, se calhar também deviam ser debatidas na escola, até para as pessoas que estão a sofrer disso ou que se sentem mal consigo, serem acompanhadas logo numa fase muito mais... está a faltar a palavra, numa fase muito mais inicial do que andarem a remoer aquilo por dentro. Por isso, se calhar temos de estruturar também a educação, os pais também nesse sentido, e acho que nós somos uma geração que estamos a apanhar muito esta evolução. Acho que se calhar uma geração à frente já vai lidar disso com uma forma mais normal e muito mais casual. Agora, a nossa geração apanhou toda uma transição e toda uma exposição que nós não estávamos habituados a lidar, e daí haver esta consequência. Sim. Aliviando assim um bocadinho o tema, dentro do teu blog tu tens uma rubrica que é o Mara Voyage, não é? Que falas de viagens, com indicações de onde é que podemos comer, dormir, o que visitar. Viajar é uma paixão para ti e qual é que é o sítio que mais gostaste de visitar? Olha, o sítio que fui visitar foi há bem pouco tempo e é mesmo aqui ao lado e foi os Açores. Eu adorei ir aos Açores completamente. Não sei se foi porque não tinha expectativa, e então cheguei lá e adorei mesmo os Açores. E o Mara Voyage veio já do Instagram. Porquê? Porque eu partilhava lá as viagens e eles pediam muito, olha, qual é que foi o restaurante que tiveste? Eu tinha que ir sempre aos stories, procurar qual é que era o restaurante, qual é que era o sítio, qual é que era o que mais. Então pronto, criei a rubrica. Basicamente não é uma rubrica, o blog está mesmo dividido em duas partes. Tens a parte de moda e lifestyle, e depois tens o Mara Voyage, que é como se fosse outro blog só direcionado para viagens, para roteiros e tudo mais. Mas sempre numa vertente muito mais, como o blog também, numa vertente sempre muito mais casual e muito mais experiência do usuário, vá. Porque nunca, ou seja, o meu conteúdo, seja de viagens ou seja de moda, nunca foi inspiracional, nunca foi editorial, nunca foi nesse sentido. Foi sempre num sentido muito mais casual e muito mais de experiência na primeira pessoa. E pronto, foi daí que veio o Mara Voyage. Foi basicamente. E qual é o próximo sítio a visitar? Com isto agora, esta situação, não sei, tinhas alguma viagem que acabaste por não fazer? Não tinha, estou focadíssima em entregar a minha tese, então não tinha nada marcado. Mas gostava muito de ir a um sítio que agora está completamente proibido, que era Itália, que nunca fui, tipo assim, no meu top, fazer uma viagem por Itália inteira, um roteiro por Itália. Parece muito bem, parece muito bem. Também acho que sim, também acho que sim. É assim, uma viagem de sonho mesmo era fazer as capitais da Europa todas, que eu quero, porque assim, toda a gente lá de fora vem para a Europa e nós que estamos cá queremos sempre ir para a outra ponta do mundo. Mas é fazer as capitais da Europa. No Instagram tens uma comunidade que até já é bastante grande, com mais de 12 mil seguidores. São muitos os seguidores desta rede que gostavam também de alcançar esses números. Qual é que é o teu segredo? Não sei, acho que... eu não sei. Essencialmente, eu acho que
para já não é uma personagem, sou eu, pronto, basicamente. E acho que é crucial, se queres ter uma presença no online e queres que as pessoas te sigam, as pessoas têm que se lembrar de ti, prioritariamente. Então tens que ser constante nas partilhas. Depois vai um bocadinho de qual é que é o rumo que tu queres tomar. Queres tornar uma coisa mais pessoal, queres ser uma coisa mais engraçada, queres ter opinião, queres não ter, queres só partilhar lucros. Vai um bocado por aí. Eu acho que o segredo é perceberes com quem é que tu queres comunicar, qual é que vai ser o teu público. No meu caso são mulheres, isso está bem claro. São mulheres, bem praticamente da minha idade, e daí ser sempre baseado na minha experiência, porque estou a falar com pessoas iguais a mim, basicamente é isso. E quais é que são as... Ai, desculpa. Ia-te perguntar, tu já falaste um bocadinho no início, mas quais é que são então as tuas influências online? Vocês só me fazem perguntas difíceis. Minhas influências. Não sei, não há assim ninguém. Eu acho que assim, que eu siga religiosamente há imenso tempo, só mesmo do Brasil. Não há ninguém que eu siga tipo, todos os dias. Mas em Portugal, das mais conhecidas e que eu acompanho o trabalho, é a Helena Coelho na questão da maquilhagem, Mariana Machado na questão da moda. São assim as duas que eu acompanho mais perto. Depois tenho imensas pessoas mais pequenas da comunidade, mais pequenas, entre aspas, comparado com essas pessoas, que acompanho também todos os dias. Mas não há assim ninguém que eu diga, quero ser X. Sabemos que és filha de mãe espanhola e pai português. Que influências é que tu sentes destas duas nacionalidades enquanto blogger e instagramer? Eu sinto influências no sentido de roupa. Eu acho que eu tenho um estilo assim um bocado mais espanholado, influências da minha mãe. Se fosse ao contrário, se calhar tinha mais influências de Portugal. Mas como a minha mãe é espanhola e a minha mãe é costureira e sempre trabalhou na área da moda e da confecção, então eu posso fazer coisas por pedido ainda por cima. Só minhas. E então sim, sinto um bocado de influência a nível de estilo da minha mãe, uma influência mais espanhola em termos de folhos, de estampados, de argolas, por exemplo, esse tipo de coisas. Qual é que era a inicial? É mesmo isso. Que influências é que sentias, tanto do lado espanhol como do lado português? Pois do lado português é o meu dia-a-dia, acabo por me adaptar à sociedade em que eu estou, não é? Mas o nível de estilo, mais é isso, é mesmo as influências da minha mãe. Boa. E além disto tudo, gostas imenso de fotografia, pelo que percebemos, mas aqui temos uma pergunta que é, gostas mais de fotografar ou de ser fotografada? Eu gosto mais de fotografar, mas sou mais fotografada. Mas mesmo assim, por exemplo, no blog, eu não tenho uma pessoa que me fotografa sempre. É quem está ao meu lado, vai para o sítio onde eu quero tirar a fotografia, eu coloco a máquina, eu coloco as especificações, eu coloco tudo e digo, agora faz igual. Uma foto, agora faz igual, por favor. E sou eu que edito as fotografias todas, sou eu que trato da parte visual, eu faço tudo no blog, basicamente. Muito bem. Ora, sabemos também que, para além da moda, e como tu já referiste aqui, estás a tirar o mestrado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores. Arriscamos-nos a dizer que estas são duas áreas assim bem distintas, ou consegues encontrar semelhanças entre as duas? Conta-nos como é que surgiu esta vertente da tua vida. Foi outra coisa, foi ao calhas completamente, a minha vida é um mar de ocasiões. Foi assim, o meu pai trabalhou na indústria automóvel praticamente a vida toda e eu sempre estive muito habituada a esse mundo. E quando chegou a altura, no 12º, de escolher para o que é que eu queria ser, imaginem, eu nunca fui aquela pessoa que, eu quero ser médica, eu quero ser psicóloga. Eu não sabia o que é que eu queria ser, eu não sabia o que eu queria fazer para a faculdade, sinceramente, não sabia nada. E a engenharia foi um bocado por exclusão de partes, foi não quero ser médica, não quero ser advogada, não quero ser isto. A engenharia não me parece mal, vou para aqui. Como eu até tinha aptidão para números e tudo mais, e fui para a engenharia. E agora, falta-me só entregar a tese, basicamente. O mestrado já está feito, mas meteu-se uma pandemia pelo meio. Pois. Está quase. Está mesmo quase. Mara, e então quais é que são os teus objetivos futuros? É ser engenheira? É ser blogger? É continuar as duas coisas?
meus objetivos, não sei, estou a tentar descobrir, mas eu passa por ser engenheira. Agora passa pela engenharia. Mas, enquanto eu conseguir conciliar as duas coisas, eu vou continuar a conciliar, não seja uma coisa completamente discrepante. Imaginem, é discrepante, tinhas-me perguntado e eu não respondi, desculpa, mas as áreas são muito distintas, é verdade. No entanto, se formos a pensar, a engenharia também aplica-se em praticamente tudo, e eu acho que me deu bases, por exemplo, o meu site fui eu que o programei praticamente todo, fui eu que fiz o design, fui eu que fiz tudo, porque eu sabia programar. Não tive que pagar a ninguém, não tive que comprar um layout, não tive nada disso. Ou seja, acabam por haver pontos que se cruzam, e acho que a engenharia também nos dá uma estrutura e uma maneira de pensar completamente diferente. E então, acho que conseguimos encontrar pontos que se cruzam. E agora passa por ir para a engenharia e acho que é uma profissão que dá perfeitamente para manter as duas coisas, menos a nível de boa. Já agora, pronto, eu, por exemplo, não é a área que conheça bem. Neste momento estás a trabalhar como engenheira, não é? Em que é que isso se traduz a nível profissional? Como o que é que eu faço? O que é que fazes, exatamente, o que é que fazes? Eu agora estava a estagiar no mundo da indústria automóvel e, apesar de não estar diretamente... Estava e não estava relacionada com o curso, pronto. Basicamente, eu fui para o departamento de digitalização e estamos a fazer a sensorização, a digitalização das fábricas, porque também a indústria também está a mudar e eu estava nessa parte, basicamente. Mas seria uma coisa que tu podes mesmo aplicar em praticamente toda a indústria que tu possas pensar. Seja de energia, seja de informática, seja mecânica, é tudo. É uma coisa tão abrangente que consegues, principalmente agora que está tudo a evoluir, a tecnologia está toda muito avançada e o difícil é pensar numa profissão que não envolva tecnologia. Certo. Hoje em dia é um desafio. Ora, enquanto, por teres agora também falado da pandemia, enquanto produtora de conteúdo online, sentiste que esta atual situação que vivemos e aquela mais restrita porque passámos por causa do Covid-19, sentiste que isto de alguma forma te afetou? E se sim, como? Eu não sinto que afetou, pelo contrário, eu sinto que veio dar muito trabalho ao pessoal que já havia instalado no online, porque havia muita gente que não tinha estrutura online e de um momento para o outro queria ter. E de um momento para o outro queria ter, de um momento para o outro criaram redes sociais e fizeram tudo e mais alguma coisa. Por isso, acho que nesse sentido não me prejudicou em termos de trabalho, pelo contrário, deu muito trabalho. Acho é que o difícil foi gerir a procura que tinha, foi gerir, ok, o que é que faz sentido eu comunicar, o que é que não faz sentido eu comunicar. Existe muita, agora uma parte que irrita um bocadinho, que é, eu acho que há muito estigma à volta dos influenciadores digitais, bloggers, o que seja, e não é visto como um trabalho. Agora começa a ser porque há pessoas que vão a desbravar terreno e tudo mais. Não é visto como um trabalho. E então havia muita gente que, olha, podias partilhar isto porque dava-me jeito, tu tens muitos seguidores. Olha, podias também fazer aqui um jeitinho, porque tu tens muitos seguidores, ia ser muito bom para mim. Tipo, ok, e para mim, esse quê? Então acho que isso foi mais complicado. Foi aprender a dizer que não, tipo, olha, não vou partilhar isto porque não faz sentido. Mas estamos numa época má e tu devias ajudar porque... E a mim... também tenho que ajudar, quem é que me ajuda? Então, o difícil foi escolher aí o que dizer que não, o que dizer que sim, e criar conteúdos que fizessem sentido, porque as pessoas também estão muito sensíveis, e então tem que se ter um bocadinho de sensibilidade no que é que vamos partilhar. Certo. Sim, e o que tu estavas a dizer há pouco é verdade, houve muitas empresas e sem ser mesmo produtores de conteúdo, houve muitas empresas que sentiram esta necessidade de passar as coisas para o digital, porque de facto o físico acabou por estar completamente parado durante estes meses. Por isso faz todo o sentido aquilo que disseste há pouco. Falando aqui da região de Setúbal, por exemplo, eu nunca tinha sido abordada por restaurantes da Baixa de Setúbal para fazer conteúdos, ou para ir lá jantar, ou para o que quer que fosse. E nesta quarentena eu recebi imensos e-mails a promover os serviços de takeaway. Isso nunca tinha acontecido. Lá está, foi a necessidade de se reinventarem e de se adaptarem às circunstâncias atuais.
E perceberem também a influência, não é, que de facto as redes sociais têm e os seguidores e tudo mais. Sim, sem dúvida. Aliás, mesmo nós, Divisão de Juventude, durante este tempo, tivemos que reimaginar alguns dos nossos projetos e trazê-los precisamente até às pessoas, já que as pessoas não podiam ir até nós. Íamos nós até às pessoas. Exatamente, teve mesmo que ser. As coisas estão muito estruturadas, tanto os negócios, tanto a nossa mente como os negócios. E as pessoas, quando estão baseadas naquela estrutura, não pensam se aquilo está a funcionar, vamos manter assim, vamos continuar. E as empresas estavam muito nessa onda e o digital estava a ser subvalorizado por causa disso. Como nunca tinha que ele tinha resultados, para que arriscar? Se eu tenho aqui uma coisa que já é segura e que eu sei que funciona. E então, agora, acho que a pandemia deu a oportunidade ao digital de mostrar, tipo, ok, isto funciona, é um negócio, e se formos por aqui, podes evoluir o teu negócio em outro sentido, inclusive. Inovar. Sim, e eu até acho que mesmo as pessoas que, pronto, o impulso que aconteceu foi este da pandemia para porem um pezinho no digital, muito provavelmente, mesmo após passarem estes tempos complicados, vão manter esse pezinho e se calhar até vão crescer mais nessa área, vão lá continuar, porque de facto conseguem perceber que dá para juntar os dois mundos e isso ajuda ainda mais os pequenos negócios e por aí fora. Acho que sim. Eu acho que vai haver as duas coisas. Acho que vai haver empresas que realmente notaram muita diferença no digital e vão se querer manter e se calhar até vão reformular os seus negócios e o seu tipo de estrutura já com o digital, mas também acho que há muita gente que vai dizer, pronto, vamos voltar ao normal. Exato. Sim, agora toda a gente tem necessidade também de, pronto, tem que tiveram muito tempo fechados e apanhar ar e tudo mais e pronto, vamos ver como é que tudo vai decorrer também. Exato. Mara, infelizmente estamos a chegar ao fim e já sabes que sim, nós temos que isto é conversa passa rápido. Muito rapidamente. Já sabes, não é? Agora temos a pergunta que dá nome à nossa rubrica, que é o que é isto de ser para ti, o que é ser uma voz inquieta? É basicamente sermos uma voz inquieta. É termos uma maneira de estar que realmente corresponda ao que nós queremos fazer e ao que nós queremos comunicar e não tanto ao que fica bem, ao que os outros pensam. Eu estou muito bem resolvida nesse sentido, por isso acho que sim, acho que devemos mais seguir o que nós queremos fazer e não tanto o que os outros querem que nós façamos. E acreditar. Faz todo o sentido. Parece uma boa mensagem. Mara, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Foi um gosto estar aqui contigo à conversa. Desejamos-te uma continuação de um excelente trabalho, que entregues a tese final o mais rapidamente e o melhor possível e que continues a ter muito sucesso nos projetos em que te envolvas. Muito obrigada, a sério. Obrigada eu pelo convite. Enquanto a nós, já sabem, voltamos a ver-nos na próxima quinta-feira, dia 25 de junho, às 9h30, com mais convidados. Por isso, apareçam, participem nas nossas rubricas, já sabem, Instagram, Facebook, YouTube, está sempre tudo por lá. Se não viram, vão ver. Se já viram, vão rever. E vão participar. É participar. Sim, e aproveitem e vão visitar vão visitar as redes sociais da Mara, tanto o Facebook como o Instagram, como já dissemos aqui, e o blog, e já agora leiam também alguns dos conteúdos que a Mara produz com tanto gosto para os seus seguidores e quem queira mais ver. Obrigada. Sempre a passar aqui em rodapé. Exatamente, aqui em baixo. Obrigada e até à próxima, então. Tchau, beijinhos.